O título tá, Breve História do... Breve História. Em se tratando de João Carvalho, vamos combinar que nada é muito breve, né? Sindicato traz braços dados, sindicatos traz apoio, sindicato traz sociabilidade. Quem já participou de uma greve, principalmente de uma greve longa, sabe que quem consegue manter a sua sanidade, quem consegue te dar força para continuar lutando por você, pela sua família e pelos outros, são os seus colegas. É a base unificada. Quem já teve o prazer, quem já teve o deleite de ir numa reunião sindical, quanto mais numa greve ou num anúncio na iminência de uma greve, e ver a classe inteira unida, pegando fogo, ver a classe disposta a lutar por aquilo que é seu, isso enche a gente de esperança. Isso enche a gente de esperança. É preciso esperançar, mas é preciso esperançar agindo. É preciso esperançar de encontro com a realidade. Os filósofos já disseram muito sobre o mundo, é preciso mudá-lo. O sindicato é um local de mudança de mundo. Nós precisamos, as massas trabalhadoras precisam, a reorganização das massas precisam de sindicatos fortes, de sindicatos em constante disputa, de sindicatos ativos, de varrer o peleguismo e varrer essas ideias de apolítica, de que não existe, que não sei o quê. Gente, despolitização é a oficina da extrema-direita. Tá? Despolitização é a oficina da extrema-direita. Depois que a gente falar um pouco da história, for dando umas pinceladas, for comentando, aí eu vou trazer pra frente de novo. Aí nós vamos comentar de alguns sindicatos em específico, vamos falar de algumas lutas sindicais no Brasil, vou colocar para vocês de novo o Drive, vai ter mais coisa no Drive depois. Enfim, tudo chegará a seu tempo. Vamos começar, jovens. Olha que bonitinho. Já começa que isso aqui faz parte de um curso, tá? Curso de formação para jovens trabalhadores e lideranças sindicais. Repliquem. Uma das funções do sindicato é educar a classe trabalhadora. Quero mandar um beijo aqui, ó, pro sindicato dos bancários, principalmente meus queridos camaradas lá de Novo Hamburgo, que lutam todo dia por uma educação à classe trabalhadora. Isso é importante demais. Passo fio. Senão a gente vai ficar... O sindicato as portas para acabar com a precarização. Gigantesco. O problema dos vídeos do tio é que tem muita coisa... sabe mel na colmeia, né? Tem muita coisa ali para espremer. Só que é entremeado, né? Tá lá nos alvéolos e às vezes é isolado e você tem que ver tudo, não adianta, sabe? Se a gente tivesse como... Ele mesmo fala, né? Se ele tivesse a capacidade de síntese, coisa que ele realmente não tem, que ele fala mesmo, ele se alonga muito. Eu também sou assim, então assim, não tenho um décimo do conteúdo dele e eu também faço isso. Mas fica difícil da gente sintetizar também, porque ele tremeia muito, né, as coisas. Ele pausou, nem começou o vídeo, ele já pausou e já vai falar um monte de coisa que dá para você extrair bastante conhecimento. E você, né, ou você vê tudo ou você não vê, não adianta. O sindicato, gente, dores são atacados. Nós precisamos de nos unir. Um trabalho que é o povo trabalhador. Batalharam, degladiaram. As mãos levantadas, os braços cruzados, símbolos da resistência. Se vocês quiserem ver tudo integral, pega de novo, pega o vídeo e bota ele para rodar de novo, bota para você ouvir, porque assim, não tem muito, de imagem é tranquilo, mas para você ouvir e para você deixar rolando e para você gerar visualização, entendeu? Se há tantas vezes necessária. Mãos e braços que se multiplicam na solidariedade quando chega a hora de dizer não. Quem é que quer a greve segunda-feira meia-noite? A história da... Vocês viram o homem novinho, cara? Nem tinha ainda essa voz. Ainda o edema de Hayek não tinha pegado a voz inteira. Olha o homem novinho. Esse é o Janjo do Antigo Testamento. Janjo do Antigo Testamento. Inham, gostoso demais. Da classe trabalhadora é também a história dos limites que ela impõe à exploração. A invenção da máquina a vapor há quase 250 anos permitiu produzir mais, pagando cada vez menos. O ofício do artesão foi substituído pelo trabalho dos operadores de máquinas nas fábricas. Lembrando que esse é um processo que começa ainda antes
né? É um processo que começa com as maquinofaturas, é um processo que começa com os cercamentos, é o processo de acumulação primitiva dos capitais. As primeiras foram as de fiação e tecelagem. Vocês viram que bonita essa imagem? Vamos voltar aqui um pouquinho, só para eu achar a imagem aqui. O tio é meio ruim dessas coisas, mas aqui. O que vocês notam nessa imagem, gente? Vamos lá, valendo 2 pontos. Olha quem que tá sentado, olha quem que tá em pé. Tem 2 maluco barbudo, parecendo que estão na capa do Monopólio, parecendo que estão na capa do Banco Imobiliário, nem trabalhando. E centenas de mulheres trabalhando 14, 16, 18 horas por dia. Fica tranquilo, embaixo dessas mesas, ou nas máquinas mais perigosas, ou aonde tiver uma caldeira, deve ter uma criança também. Tá? Deve ter uma criança também. Eu tô rindo de nervoso. A nossa história, é gente. fato, é isso aí. Isso aqui tá do lado, mas isso aqui tá hoje. A gente não precisa achar que isso aqui acabou. E ó, essa imagem tá bonitinha, tá? Porque assim, você vê que tem janela, tem uma ventilação, tá até bonitinho, né? Porque era pior, né? Tinham lugares, assim, tinham lugares bem insalubres, né? Era bem mais puxado, né? Porque acabou uma vez. Enquanto a gente tiver no mesmo modo de produção e reprodução do capital, isso aqui tá do lado, tá? A gente pega uma foto dessa hoje com muita facilidade. A única diferença é que os trabalhadores, homens, mulheres e crianças, vão ser marrons. Se você pega a periferia do sistema capitalista, a exploração continua. E não precisa ir para a periferia, não. Estados Unidos está voltando a passar a legislação para trabalho de criança, está voltando a aumentar os horários. Não é à toa que o Joe Biden está fingindo, por questões eleitorais, de estar do lado dos trabalhadores agora. Gente, esse vídeo é de um ano atrás, então Joe Biden ainda era... Porque parece assim, né, que o Trump já tá no poder, já é presidente há uns 5 anos, né? Mas tem 5 meses só. Nem 5, acho que tem 4 meses, né, que começa em fevereiro. Parece que, né, já 4 anos já de mandato. Não, ano passado era o Biden ainda, apesar de ser um zero à esquerda, ele só fazia, né, esse tipo de coisa aí. Porque o pau está cantando em todos os lugares. No Brasil, na África do Sul, no Afeganistão e na Alemanha. E nos Estados Unidos e na Austrália. E tecelagem. Nessa corrida, a Inglaterra saiu na frente. Não demorou para as máquinas chegarem também à mineração e aos transportes. Nas indústrias trabalhavam homens, mulheres e crianças com mais de 7 anos de idade. Crianças com mais de 7 anos de idade. Mas de onde vieram todas essas pessoas, não é mesmo? Tão pouco tempo antes era um país rural. Foram. Desculpa eu ter mudado aí. É porque eu tô olhando o chat. Eu não consegui colocar ainda. Um dia eu aprendo. Colocar o chat no OBS. Vamos lá, continuar. Roubadas. Foram depredadas. Foram exploradas. Foram cerceadas dos meios de produção. Foram cercadas e expulsas. E então vieram as maravilhosas cidades gigantescas, com suas periferias cheias de tifo, com suas crianças drogadas e prostituídas, com seus trabalhadores que viviam 28 anos em média. É tão diferente assim hoje, numa mina de diamantes, na África? É tão diferente assim hoje, numa carvoaria, no Maranhão? Os salários eram baixíssimos, as jornadas exaustivas e o ambiente de trabalho oferecia uma série de ameaças à vida. Nas cidades com condições de moradia precárias, a miséria, a fome e as doenças se espalharam. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. O menino Engels já é um democrata radical, já tinha rompido com a religião, já era a ovelha negra da família. Menino Engels, a Rita Lee, né, da Prússia do século XIX, é mandado pelo seu pai, um grande industriário, para a Inglaterra. Filho, nós temos indústrias em Manchester. Vai lá, muito bom. Toca o sabugo no rabo do povo britão, do povo inglês, principalmente do povo irlandês, enquanto eles falam, obrigado pelo milho, obrigado pelo milho. Só que o menino Engels, quando ele chegou lá, aquelas ele não lives de TikTok. Ele conhece os trabalhadores, ele vê a exploração, ele conhece os subúrbios. Ele é muito cultura pop, cara. Ele é muito cultura pop. Ele pega as referências, assim... E era a época que estavam fazendo aquilo. Não, já tem tempo já, não tem um ano mais, só não, tem muito mais, mas assim, teve uma época que virou febre, né? O pessoal fazia live de TikTok que o pessoal comprava, né, aqueles itens e dava, né, pro TikToker lá, enfim.
E a pessoa meio que controlava, né, como o cara ia reagir, né, como a pessoa ia reagir, enfim. O TikTok tirou isso, né, porque tava dando ruim. Mas ele pegou a referência. Enfim, vamos lá. E ele escreve um dos livros mais importantes da contemporaneidade. Se você ainda não leu, recomendo que você leia. Se você quiser, né, se eu não me engano, a gente tem um Revolu Show que a gente fez com a Virgínia Fontes, falando desse livro, que é de chorar, cara. Tá? Então fica aqui a recomendação do tio. Em segredo, os trabalhadores começaram a se unir. Porque eles não tinham nada, nem nada a perder, a não ser os grilhões. Tá? Esse é um movimento que começa ainda sob a égide daquilo que a gente vai chamar, né, ulteriormente, socialismo utópico. Né? O cartismo é muito importante, o owenismo é muito importante nesse momento. Né? Jornais como o Morning Star são muito importantes. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Eu falei sim, gente, vocês não estão prestando atenção. Vocês estão vendo o TikTok durante a aula. Tá vendo lá? Tá? Vou escrever aqui pra vocês. Essa referência do vídeo vai datar todo o vídeo. Essa referência do vídeo vai datar todo o vídeo. Não tem problema, cara. Não tem problema. Porque, assim, datas e história tem tudo a ver. Então, assim, a gente tá vendo um vídeo de um historiador e o cara é pica. Então, dane-se, você vai ficar datado. Bora lá. Inglaterra. Tava vendo o TikTok de remoção de cravo. Tava. Eu te conheço. Ah, Juquinha. Ah, Mariazinha. Tava vendo TikTok de remoção de doideira de dentro de ouvido dos outros. Live de NPC. De Desculpa. Estamos de olho, Enzo. As primeiras greves foram nas tecelagens e nas minas de carvão da Escócia, um dos países do Reino Unido. Não... Olha que irônico, né? Vamos nos lembrar aqui, um dos países do Reino Unido, o melhor pacto caracu de todos, né? A Commonwealth. Um fica com o Common, o outro fica com a Wealth, tá? Escócia, Irlanda, País de Gales, meu amigo, não passam de colônias dos Estados Unidos. Da Inglaterra. Não passam de colônias internas da Inglaterra. O colonialismo inglês começa nas suas próprias fronteiras, tá? Os trabalhadores destes países conseguem ser ainda mais explorados do que os próprios trabalhadores ingleses, que já eram explorados por um caralho. Não demorou muito e o parlamento britânico foi obrigado a reconhecer o direito dos trabalhadores se associarem. Nasciam os sindicatos, ou trade unions. Olha que doideira, né? Não demorou muito e o parlamento foi obrigado a reconhecer. Bem, a gente tem 12 anos da primeira greve até isso, mas a gente tem quase 20 das mobilizações que já aconteciam e das primeiras associações, né? E a gente tem uns 40, 50, desde os primeiros movimentos, inclusive os movimentos luditas, ou seja, demorou. E ele não se viu tanto forçado a reconhecer quanto ele decidiu que era melhor perder o anel para não perder o dedo e perder o dedo para não perder a mão. Fiquem tranquilos, jovens, que estas greves foram brutalmente atacadas. As pessoas eram mortas. E elas também morriam de fome, porque o salário mal dava para chegar, tá? Mal dava para chegar no outro dia de manhã. As primeiras lutas foram por melhores salários e redução da jornada de trabalho. Mas como o capitalismo precisa de crises, essas conquistas nem sempre eram mantidas. Portador de crises. Desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Mas também, gente, vamos lembrar que os patrões se organizam rapidamente. Que os lockouts são organizados rapidamente. Que rapidamente uma pequena plutocracia ali... Ele fala em lockout. Lockout, lembra daquela parada que teve com os caminhões e tal? Aquilo ali não foi uma greve dos caminhoneiros. Aquilo ali foi organizado de cima para baixo, não de baixo para cima. Entende? Então, assim, uma greve, ela é motivada pela insatisfação dos trabalhadores. Uma greve ou qualquer outro movimento proletário, né? Ela é motivada pela insatisfação com alguma coisa ou com algumas coisas dos trabalhadores. O lockout, ele é uma greve que os patrões fazem. Que os patrões fazem não, porque eles não trabalham, então eles já vivem, né, dessa forma, em greve permanente. Mas é uma greve que os patrões incitam, tá? Como propaganda, até mesmo com imposição, né? Então, é bem diferente. Então, quando a gente fala lockout, lockout é um nome bonitinho para greve? Não, greve é strike em inglês, começa por aí. E tem muito mais a ver com você tá, sabe um bichinho? Você tá tão acuado, o bichinho tá acuado e chega um ponto em que ele tá tão acuado que ele só tem uma opção, lutar. Ele tá lá no canto, né?
Quem assiste luta, sabe, né? Você tá no canto, você só tem uma opção. Você tem que strike, você tem que atacar, você tem que não atacar. Na verdade, você está sendo atacado por ter sido provocado. Então, qual é a provocação para uma greve? É a retirada dos direitos, ou é o rebaixamento, né, dos direitos. Então, assim, vamos lutar contra isso, tá? Não está tendo reajuste, o reajuste não está sendo suficiente, não está acompanhando o ritmo da inflação, ou então as condições de trabalho estão piorando, enfim. É uma luta constante, não para a gente... Também para ganhar direitos, claro. A gente sempre está em busca de melhorias. Mas muitas vezes é para não perda de direitos já adquiridos, que estão sendo atacados. Isso acontece com muita frequência. Isso acontece sempre. Tá? Se você parar, o direito ele não é assim, imutável, né? Ah, você conseguiu, você conquistou, vamos relaxar agora. Não vamos relaxar, porque daqui a pouco, lá na surdina, eles vão lá e tiram, né? Vide a CLT, gente, tá? Só fala que tem gente que ainda se ilude que foi uma grande vitória. Não foi. Foi uma derrota vergonhosa, sabe? Para os trabalhadores. Então, é isso, tá? Só para